Muitos de nós ouvimos falar que Deus é pai e não é padrasto, né? E é muito interessante esse ponto de vista. Mas quando nós nos aprofundamos biblicamente, encontramos uma interrogação se de fato somos filhos de Deus, e isso chega a nos confrontar, né? Para nós voltarmos os nossos olhos e buscarmos entendimento acerca se de fato somos filhos de Deus. Então a questão não é dizer que Deus é pai e não é padrasto, mas a pergunta é: nós somos realmente filhos de Deus? Porque se você me acompanha aqui, você já viu um vídeo que eu publiquei aí falando sobre isso, e você vai dizer que não. Então a questão é nos perguntarmos se de fato somos filhos de Deus. Porque eu já publiquei um vídeo falando a respeito disso, você pode voltar em 1 ou 2 vídeos, não sei. Mas a Bíblia, ela nos mostra realmente um processo de adoção. Mas esse processo de adoção é para alguns, né? Para certas pessoas que de fato resolveram aceitar Jesus como Salvador e que receberam não só essa herança de se tornar filho de Deus, mas como recebeu também alguns mandamentos, ou seja, alguns deveres, estatutos a qual precisamos cumprir, né? Para que esse processo seja válido, porque não aceitamos só um pai que nos beneficie, mas nós aceitamos um pai também que ordena algumas coisas para deixarmos para trás, principalmente a prática do pecado. Então nós precisamos de fato nos questionarmos e avaliarmos a nós mesmos para entendermos se de fato somos filhos de Deus ou se somos só criaturas. Se enfrentamos e desfrutamos desse processo de adoção, fazer uma autoavaliação para sabermos se de fato somos filhos de Deus ou se somos somente criaturas. Agora sim, se somos filhos de Deus, desfrutamos de um caráter de um pai. E esse nosso pai, ele é protetor, esse nosso pai, ele é provedor, e esse nosso pai é um pai que nos direciona. E se nós nos aprofundarmos biblicamente, nós vamos encontrar muitos textos que confirmam essa paternidade, esse cuidado que Deus tem conosco como pai. Mas tudo que Deus faz tem a ver com princípios, tem a ver com obedecermos algo para de fato desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Se nós avaliarmos o texto que diz em Naum capítulo 1, verso de número 7, que diz que Deus protege aqueles que nele confiam, nós entendemos que existe um princípio para a sua proteção. Por quê? Porque a Bíblia está sendo bem clara, dizendo que ele protege aqueles que nele confiam. Então, quando nós confiamos no Senhor, ele nos protege. Quando lemos a Bíblia, lá em Salmos 25, verso de número 12, vai dizer que aquele que teme ao Senhor, a ele ensinará o caminho a qual nós precisamos ir, ou seja, ele nos instruirá o caminho correto, ou seja, ele vai nos dar a direção. Então, para nós desfrutarmos dessa direção, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos temer a esse Deus. Salmo 34, o verso 10, ele vai dizer que os leões, os filhos dos leões, eles têm fome, mas porém aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta, né? Ou seja, que o que nós entendemos que o princípio daqueles que desfrutam da provisão de um pai, da provisão de Deus, é aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam são esses que encontram essa provisão. Então nós precisamos partir desses princípios, encontrando de fato o que Deus ele tem para as nossas vidas. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. Curte esse vídeo, comenta aí, compartilha, me ajuda aí, por favor. Deus abençoe.